Boa noite. Boa noite. Boa noite. O ministro do Trabalho, falando dessa primeira reportagem, ele afirmou hoje que vai preservar os direitos dos trabalhadores. Nas palavras dele, direito não se revoga, mas se aprimora. É o que esperamos, não? É o que esperamos, é uma promessa de um político e, como sabemos, promessas de políticos são pétreas, jamais foram quebradas na história. Toda a legislação trabalhista que começa a partir de 1930 e 31 nasceu num contexto de crise, foi reforçada em outro contexto de crise em 43 com a CLT. E nós temos, de novo, um contexto de crise e muitas pessoas debatem o tal do custo Brasil. Ou seja, que a proteção ao trabalho, que a proteção às normas e legislações trabalhistas acabam tornando o trabalhador muito caro. Então, esta é uma questão que hoje, inclusive, está dividindo alguns juízes trabalhistas. Se nós devemos favorecer mais a desoneração da folha e o chamado custo Brasil diminuir, ou se devemos preservar ainda mais na crise aos trabalhadores. Seria interessante, foi sugerido por um colunista também essa semana, que se nós vamos flexibilizar a legislação trabalhista, seria justo também flexibilizar a propriedade privada, porque é um momento de crise, para diminuir o custo Brasil. Pondé. Então, eu tenho uma opinião assim, razoavelmente clara sobre isso. Eu acho que no Brasil é muito caro dar emprego para quem dá emprego. A economia que melhor funciona no mundo é a economia que é menos regulamentada, né? Com relação a essa coluna, eu não concordo com essa comparação, né? Assim, porque... Uma butada. Uma butada. Assim, porque a propriedade privada, ela está inserida num processo de quem trabalhou, construiu, a gente vai para outro lado. E a lei trabalhista no Brasil, ela é claramente uma coisa que torna o empregado caro. Por exemplo, no Brasil, você vai demitir uma pessoa, você paga uma multa. Quer dizer, como se você estivesse cometendo uma infração. E a gente sabe que, do ponto de vista econômico, agora mesmo a França também está repensando a lei trabalhista. A gente sabe inclusive para tornar mais fácil, né? Sim, porque quando você... O problema que eu acho é que a gente, nas últimas décadas, a gente construiu uma expectativa um pouco dissociada da realidade, de que o mundo tem que funcionar como se fosse uma coisa bonitinha, como se a economia pudesse ser uma coisa assim, como eu dou um para você, ou eu dou um para mim. E, pelo menos até onde a gente sabe, quanto mais você tem uma circulação, por exemplo, em lugares como os Estados Unidos, você perde o emprego aqui, você arruma um emprego na esquina, né? Nos Estados Unidos, você abre uma empresa em 24 horas, fecha em 24 horas. Aqui no Brasil, quem quer dar emprego, quem quer abrir a empresa, apanha o tempo inteiro. Você tem um monte de imposto, você tem que pagar o contador, você tem que pagar o advogado. Então, quando você olha esse sistema brasileiro de dar emprego, a gente percebe que é um sistema que normalmente complica essa relação e parte de um pressuposto de que quem dá emprego não presta, está roubando a pessoa, quando na realidade essa relação é uma relação fundamental. E eu acredito que quando a gente olha para países como os Estados Unidos, que tem uma economia rica e pujante, a gente percebe que as relações lá são mais soltas, né? Agora, um dos pontos aí mais polêmicos é a questão da terceirização. Ela já começou há algum tempo, né? Hoje, serviço de limpeza geralmente terceirizado. Eu não sei se eu entendi bem, mas se incorporarmos uma proposta de 80 horas semanais e considerarmos 6 dias de trabalho para preservar um dia de descanso, nós teremos 13,3 horas de trabalho por dia. Isso é um pouco alto. Eu trabalho mais do que isso, mas estou pensando nos trabalhos físicos mais exaustivos, né? Então, parece aquelas propostas que você lança uma coisa muito ruim e inexequível, quando as pessoas reagem, então vamos fazer só 12 horas. 12, 12 tudo bem, né? Mas, sem sombra de dúvida, nós vivemos uma crise, o setor do trabalho também vai ser um setor, já é um setor atingido, temos desemprego, temos um desemprego alto, e aí vem um debate, que é um debate clássico. Devemos flexibilizar para incluir mais gente a um custo menor, diminuindo a grade de proteção, ou devemos aumentar a grade de proteção, aumentando esse custo? O Brasil tem resposta para essas duas posturas. Agora, vocês acreditam em mudanças efetivas nesse governo em exercício? Eu acho, há tempo para isso? No governo interino, acho que não. Tinha mais espécie de balão de ensaio. Como dizia o Karnal, você lança uma coisa ruim, depois aprova uma coisa um pouco menos ruim. Agora, eu quero voltar à coisa da terceirização no Brasil. A terceirização no Brasil, assim como a famosa PJ,
certo? Que a gente fala, né? Você contratar pessoa PJ, já é uma forma de você diminuir o custo do trabalho. Você terceiriza. Porque tem uma coisa também, todo mundo que já teve alguém, ou já deu emprego, ou conhece alguém que teve empresa, você sabe que existe uma coisa que é o famoso passivo trabalhista, né? Que é uma situação onde normalmente, se você dá emprego, você perde na Justiça do Trabalho, porque tem uma coisa na Justiça do Trabalho que é a seguinte, ela não é justiça comum. Ela pressupõe que ela está colocando duas pessoas em situações diferentes e, portanto, faz parte da justiça meio que empatar o jogo. Então, normalmente, quando você dá emprego, e quem sofre mais isso é o pequeno e o médio empresário, né, o grande, você fica com passivo trabalhista, você não consegue pagar a conta, certo? Então, a terceirização e a famosa PJ, elas já são formas que foram sendo criadas para você, de alguma forma, diminuir o custo do imposto para empregar e também para garantir a pessoa PJ e terceirizada não vai vir com passivo trabalhista. Ela não vai te processar no final de 2 anos de trabalho, que é uma coisa que a gente sabe que tem muito advogado que ganha dinheiro com isso e muita gente que, inclusive, pensa nisso quando está procurando emprego ou trabalhando. Então... Continuando esse assunto aí da reforma trabalhista, depois de 5 meses de violentos protestos, o governo francês usou uma manobra política e aprovou a polêmica reforma trabalhista. O governo recorreu a um decreto para driblar a Assembleia, que era contra a lei. Em maio, o premier Manuel Valls já tinha usado essa manobra para acelerar a tramitação. A reforma aumenta a jornada semanal, que atualmente é de 35 horas, reduz o valor das horas extras e permite contratações e demissões sem encargos. O governo diz que isso vai estimular a competitividade e dar maior flexibilidade às empresas. 4 milhões de pessoas estão desempregadas no país, mais de 10% da população. Mas as centrais sindicais são contra. Há 5 meses, o país enfrenta protestos e greves gerais em mais de 10 setores, que inclui transportes, educação e saúde. Pois é, né? Chama atenção essa questão da reforma ter sido aprovada sem a necessidade de votação em plenário e está na Constituição. A Constituição francesa ela dá grande poder à presidência e um poder menor ao primeiro-ministro, mas ela tem vários destes recursos, especialmente esta recente Constituição francesa. Porém, é um desmonte do estado de bem-estar, que aliás está ocorrendo em quase toda a Europa. Ficou insustentável a previdência europeia nos padrões que ela existe. Aquele estado do pós-guerra pressupõe uma prosperidade que não é mais visível na Europa. Então, é uma questão bastante difícil. Mas vamos pensar como contra-exemplo daqueles países como a China, onde não há nenhuma proteção trabalhista na prática, onde não há nenhum custo China, se esses trabalhadores são mais felizes, mais integrados. Essa é uma questão para refletir, não é uma postura propriamente. Certamente o produto chinês se torna mais barato. Assim, ao comprar esse produto na 25 de março, o custo chinês é baixo ao custo de uma superexploração do trabalho, que tirou os chineses da miséria absoluta. É sempre muito complexo. 400 milhões de chineses entraram na classe média graças a uma política quase agressiva de mercado. É sempre uma questão complexa. É assim, e inclusive, por exemplo, alguém que pode fazer um piquete contra a mudança de lei trabalhista na França, por exemplo, ou aqui, é aquele que vai na 25 de março porque vai pagar mais barato. Certo? Então, assim, essas contradições das relações econômicas aparecem aí. Alguém pode fazer uma enorme defesa de leis trabalhistas, na hora que aperta, demite o empregado. Certo? Ele faz piquete, ele faz discurso, ele dá aula, ele fala que não sei o quê. Mas na hora que apertar o bolso dele, né, aquele famoso ditado, o bolso é o órgão mais sensível do homem, na hora que aperta o bolso dele, ele é a favor de lei trabalhista, mas ele demite a empregada. Por quê? Porque não cabe no orçamento. Por quê? Porque nessa hora ele funciona como um homem econômico clássico, porque ele está fazendo a conta na cabeça dele e ele sabe que, apesar dele ser a favor de uma justiça social, ele não consegue bancar isso do ponto de vista da empregada. Agora, na França, eu lembro alguns dias atrás aqui no jornal, teve na pauta aquele caso, acho que da France Telecom, se não me engano, da Orange, que pessoas tinham sofrido assédio moral e que gente tinha se matado porque a empresa tinha criado subterfúgios para conseguir demitir. Essa matéria é interessante vir ao lado da outra, do Brasil, porque a gente sabe que a França é muito cara
o estado de bem social que falava o Karnal, de fato, ninguém aguenta mais, ninguém consegue bancar esse negócio. E aí eu acho que talvez a gente vai ser obrigado a pensar um pouco que às vezes as relações econômicas são contraditórias, elas não funcionam na base de quando você dá uma aula sobre justiça social, certo? Elas têm uma operação que você mesmo que fala isso concorda na hora que você pratica, e a França é o caso clássico. Desde 95, eu lembro, a França sofre greves para o problema da Previdência, que, bom, se daqui 100 anos, sei lá, vou chutar o número, daqui 100 anos não vai existir aposentadoria. O conceito vai parecer um absurdo, porque nasce pouco jovem nos países ricos, as pessoas vivem muito, custam muito caro, ninguém consegue bancar essa conta, certo? Então, isso que aconteceu na França era inevitável, porque, de fato, a França é muito sindicalizada, é muito caro dar emprego na França. O que é que acontece? Ninguém dá emprego, todo mundo trabalha com os membros da família, porque se você dá emprego, você está ferrado, né? Já tem o pessoal aqui participando da nossa conversa, né, falando da questão aqui do Brasil. Agostinho Moraes, ele fala que as nossas leis trabalhistas são arcaicas, para quem tem empresa não compensa contratar, é muito custo, e fala também do excesso de burocracia que temos também. Nós reunimos a tradição ibérica católica e a aperfeiçoamos num grau quase de arte, né? Chegamos a ter um ministério da desburocratização, com muitas pessoas encarregadas de emitir ordens sobre desburocratização, né? Nós somos, de fato, uma terra da burocracia. O Pondé lembrou do tempo que leva para abrir e fechar uma empresa no Brasil. Quer dizer, é muito difícil para as pessoas conviverem com essa política cartorial, burocrática, de multiplicação. Basta você abrir uma empresa que você começa a receber taxas de contribuição de sindicatos, representantes e assim por diante. Tudo isso é um problema, nós temos que repensar isso, mas o Estado não costuma repensar a retirada dos seus impostos do processo. Nós vamos falar justamente desse processo de burocracia. Mas é mexer num código que é de 1850, é olhar para frente ou para trás? Eu vou lhe dizer como historiador que, nesse caso, o Código de 1850 era muito avançado, porque foi feito por um conterrâneo meu, Irineu Evangelista de Souza, o Visconde Barão de Mauá, que, comparativamente aos códigos da América, era muito avançado. Depois ele quebrou, mas ele fez um código bastante avançado. Na verdade, o problema de hoje é que o código está sendo feito fora dos interesses diretos, especialmente produtores, está sendo debatido muito mais por políticos. Aí eu diria que ele pode ser mais moderno, mas está faltando responder a uma dinâmica de mercado que é muito grande essa dinâmica, e precisa de leis cada vez mais atualizadas. Quando foi feita a nossa última reforma no Código, empresas virtuais praticamente não existiam. Não, acho que é isso mesmo. Quer dizer, não sobre 1850, mas existe uma mentalidade que eu acho que... Você havia me perguntado antes sobre esse governo interino, se ele pode... O que eu sinto, acho que não há tempo, mas o que eu sinto é talvez um certo frisson no governo de querer sinalizar para uma tendência liberal, né? Atabalhoado, no meio da baixaria política nacional clássica, mas parece ter como se para diferenciar do que existia antes daquele pasmaceira que foi o governo Dilma. Mas a mentalidade política brasileira, a cultura brasileira é uma cultura que atrapalha os negócios. O Estado aqui vê você como inimigo, como a gente estava falando antes, a burocracia é parte disso, quer dizer, a burocracia está sempre... O que acontece, eu acho que a cultura brasileira em relação aos negócios é o seguinte, que está no Estado brasileiro, nos políticos. Você quer abrir um negócio, o Estado desconfia de você. A mentalidade no Brasil é essa, tanto da cultura quanto do Estado, quanto dos políticos. Você é culpado a priori. Não há uma relação de confiança. E a gente sabe que nas relações comerciais, você tem que ter confiança com quem você faz negócio. Do tipo, tá bom, eu vou fazer isso para você, você me paga daqui 2 dias, ou me paga no dia. Se eu não confiar na pessoa com quem eu estou fazendo negócio, é claro que eu vou ter que ter um contrato. Mas se não tiver esse nível de confiança, não anda. Tanto que se todo mundo que faz negócio sabe, cuidado para não pôr o advogado na hora errada. Porque se você põe o advogado logo de cara, ele complica o negócio. Por quê? Porque é um profissional da desconfiança. Agora, e essa relação de confiança, justamente, até as pessoas aqui que estão preocupadas aí com essas mudanças no Código em relação aos estrangeiros, né, que justamente eles já sentem essa insegurança jurídica aqui nessa negociação com o nosso país e
temem que isso ainda fique ainda pior. Outros países têm uma legislação ainda mais dura. Qualquer negócio na China precisa de um sócio local que você nem conhece. Você nem venha conhecer o sócio local num contrato escrito em 2 línguas, mas o que está em mandarim não corresponde ao que está em inglês. Então, há muitos países que, em nome ou da xenofobia ou da simples proteção ao cidadão, fazem essa legislação. Seria talvez mais estranho se você dissesse na lei, primeiro pague-se o estrangeiro e depois o nacional. Seria ainda mais estranho. Os outros países não são um modelo de cosmopolitismo. Nos Estados Unidos e na Europa, não é a proteção do estrangeiro. Mas é óbvio que nós temos que dinamizar, temos que melhorar, temos que acabar com a desconfiança de que toda pessoa que queira produzir seja um criminoso em potencial e que tenha que demonstrar, até porque a lei brasileira, diferente da medieval, pressupõe a presunção da inocência e não a presunção da culpa. Só né? em tese, né? Em tese, em tese. As pessoas aqui participando, o Dermival está se referindo aqui à sua opinião, Pondé, sobre as demissões aqui no Brasil. Aí ele diz aqui que discorda de você e fala assim, é fácil, por exemplo, para as montadoras colocar 5 mil funcionários na rua porque não está vendendo carros. O trabalhador acaba sendo sempre o refém do sistema. Eu não acho que é só o trabalhador, não. O consumidor é refém do sistema, todo mundo é refém do sistema. Porque o sistema eu volto a dizer a mesma coisa. Quando apertar o bolso dele, ou de qualquer pessoa, ele também vai demitir a empregada. Então, essa relação econômica e, na verdade, eu acho que para uma grande montadora acaba sendo, às vezes, menos complicado do que você pegar alguém que tem uma empresa e dar emprego para 20 pessoas. Esse sofre muito mais do que uma grande montadora. Porque, inclusive, a grande montadora tem dinheiro que vem de fora, no sentido da sua origem, ela tem toda uma rede internacional. Agora, o que normalmente as pessoas não entendem da relação econômica é que existe 2 tipos de dinheiro no mundo. Um é o meu, o outro é o dos outros. Né? Então, quando é o meu dinheiro, eu penso de forma econômica. Quando é o dinheiro dos outros, eu não entendo o que acontece. O que eu estava dizendo era muito claro, quer dizer... E primeiro ainda, porque essa história de multa, porque o governo acaba usando o FGTS, que em tese era para garantir o seu tempo de serviço, né? E aí, na hora que você vai demitir, se é a chamada demissão sem justa causa, daí você tem que pagar uma multa para a pessoa de 40% e não sei o quê, do FGTS, lá do final do acordo, como se fala. Isso daí, ele pode ter a opinião dele, eu tenho a minha, mas eu tenho absoluta certeza que isso atrapalha a relação econômica. E eu digo de novo aquilo, eu acho que as pessoas que decidem esse tipo de coisa devia ser gente que dá emprego. Certo? Porque sabe o quanto custa dar emprego. Infelizmente, normalmente esse debate acontece ao redor de pessoas que não dão emprego, não são responsáveis por uma família sequer, quanto mais 20 famílias, do ponto de vista do salário, eu quero dizer, né? E de todas as leis. Portanto, ficou uma discussão mais ou menos como nós aqui, a discutir como pilotar um avião, quando na realidade a gente nunca foi responsável por manter o avião no ar. Trazer então esse exemplo de São Paulo que tem o maior valor, os candidatos poderão gastar até 45 milhões de reais. Dá para fazer uma campanha eficiente? Futuro do pretérito, né? Daria, mas não dá para fazer a campanha que existe neste caso, né? Porque pagar marqueteiro, pagar as peças de propaganda, pagar cabos eleitorais, vai ultrapassar isso. Ou aprimoraremos o Caixa 2, né? Ou teremos um novo tipo de campanha, comício, só com microfone na Praça da Sé. Eu não sei o que vai acontecer. Agora que se retiram as empresas doadoras da campanha, agora que se implementa, já faz algum tempo, a lei da ficha limpa, ou estamos perto de restaurar a moralidade ou de aperfeiçoar a sacanagem. Uma das duas coisas pode acontecer, né? Quando você costuma reprimir demais o funcionamento natural das pessoas, aprimora-se a sacanagem transgressiva, né? Você entra no regime do SAD, assim. Agora, eu quero ver isso como um balão de ensaio. Eu sou muito desconfiado da ideia de que colocar o Estado no meio garante probidade. Né? Eu tenho essa tendência a suspeitar que quando o Estado está no meio, diminui a probidade, na verdade. Quer dizer, as relações ficam mais confusas, menos transparentes. Agora, eu acho interessante ver isso como experimento, porque a gente sabe tudo que veio acontecendo nessa grana toda em relação a... Inclusive, eu acho que os políticos deviam correr atrás de dinheiro, eles. Por exemplo, eu já falei aqui no Jornal da Cultura várias vezes, em outros espaços de mídia, eu acho que devia acabar com essa história de propaganda na televisão e no rádio de graça.
Eu acho que isso atrapalha todo mundo, enche o saco, certo? E devia acabar com esse negócio. Por que tem que ser de graça? Eles devem correr atrás do dinheiro deles para conseguir convencer a gente. Eles não querem nosso voto? Que pague. Agora, o Karnal citou aí o marqueteiro, né? Me fez lembrar o jornal de ontem, porque rendeu muito aqui comentários, as pessoas participando e perguntando aqui, estava ontem o José Álvaro Moisés e o Luiz Flávio Gomes, se é tão necessário, se as campanhas precisam realmente da figura do marqueteiro. É importante lembrar que um candidato hoje não é um aglomerado de ideias ou de um programa, mas ele é um produto a ser vendido no mercado. Isso é uma característica da nossa sociedade atual, capitalista, em que tudo é mercadoria, inclusive comprar uma reputação, fazer uma boa foto, fazer bom vídeo, é todo um produto de mercado. Acho que nós temos uma referência internacional que quando inimigos do primeiro-ministro da Ucrânia, que tinha fama de galã, quiseram derrubar sua campanha, injetaram nele uma toxina para ele ficar feio. Ele teve uma doença de pele, ficou feio e não foi reeleito. Então, eu acho que hoje ninguém sabe o que pensam os candidatos sobre o Mercosul ou sobre a estabilidade da moeda ou qualquer chance de lastro, mas todo mundo diz como ele melhorou, como ele emagreceu, olha os dentes, como ele parece assertivo. Então, hoje eu diria que se você tirar um marqueteiro, não sobra nada de um político, né? É um fantasma, é um saco vazio. Mas é melhor para quem? Não sei, eu não sei, né? Vamos uma coisa de cada vez, eu não tenho ideia. Vá que, de repente, a campanha política comece a incluir, inclusive, debate de ideias. Vai ser uma novidade tão brutal que nós vamos ter que nos adaptar. Assim como o juiz aqui suspendeu o WhatsApp, obrigou filhos a conversarem com os próprios pais em casa, isso que é quase um crime, né? Sem o WhatsApp, esses filhos tiveram que conversar com os pais durante um dia por 5, 6 horas. Inteiro. Né? Foi pouco. Outra vez foi pior. Mas eu acho uma coisa, sabe? Assim, não, eu acho, na realidade, que o marketing, cada vez mais, é a ciência social aplicada de maior futuro. Sim. Porque a sociedade vai ficando complexa, não só na política. Eu acredito que dentro de alguns anos, todas as ciências humanas vão estar trabalhando para o marketing. Certo? Porque elas vão estar dando insumos e conceitos para o marketing entender o mundo. Agora, eu acho muito difícil você ter um debate de ideias numa democracia gigantesca como as democracias contemporâneas. Eu, às vezes, acho que não há debate de ideias nem na universidade, nem no movimento estudantil. Não há debate de ideias em lugar nenhum, porque normalmente o debate de ideias é você quer convencer o outro da ideia que você tem, e quando tem poder em jogo... O que é um debate, então, bom de ideias? Aqui, ó, pessoas diferentes. A gente aqui, carecas do mesmo jeito, né? Mas assim, eu às vezes tenho a impressão que daqui 500 anos, sei lá, daqui 1000 anos, quando olharem para cá, né, eles vão se perguntar, apesar de eu achar que em todos os regimes que existem atualmente a democracia é o menos ruim de todos eles, eu tenho a impressão que os historiadores, seus colegas aqui 1000 anos, quando eles olharem para a nossa época, eles vão se perguntar, afinal de contas, por que aquele povo tinha tanta obsessão com a democracia? Por que eles achavam que a democracia tinha que funcionar, que a democracia representava as pessoas? E aí eu tenho a impressão, às vezes, que eles vão ter uma ideia parecida dessa nossa fé na democracia com o que a gente acha quando olha a fé dos medievais em olhar o futuro nas vísceras dos animais, sabe? Eles vão olhar e vão dizer assim, olha, não, mas é engraçado como eles discutiam como a democracia tinha que dar certo e o tempo inteiro. Eu vejo um pouco dessa forma, assim. O Ednei da Silveira, ele disse que ele é a favor do horário na TV, das campanhas, mas acha que o marqueteiro atrapalha as pessoas a saberem quem realmente é o candidato. Porque ele não é, na verdade. Mas na verdade todo o nosso esforço de existir socialmente é para atrapalhar isso, né? Nós usamos em roupa, antes de entrar aqui passa um pó na nossa careca, quer dizer, todo o esforço é apresentar um produto que seja menos brilhante, mais palatável para o grande público. Nós somos personagens de um espaço público, nós somos personagens nós mesmos, nós somos escritos por Pirandello, quer dizer, nós somos absolutamente personagens à procura de um autor. Eu acho que a gente devia fazer comercial de cabeleireiro. Exatamente. Vamos ganhar dinheiro ou com pelo menos de remédio contra piolho. Vamos ganhar dinheiro com isso? Mas essa parceria daqui tá virando o rei das polêmicas, né? Toda hora tem uma novidade, isso agora voto, né? Essa questão do abuso sexual. Isso dá voto. Eu não sei se isso é lido pelo típico eleitor republicano como uma violação ou parte da cultura do estupro, ou é visto como mais um acréscimo
a imagem dele, né? Uma das eleitoras que eu assisti ontem à noite, antes de dormir, numa TV americana, dizia: "Por que a senhora vai votar em Trump? Porque ele tem mais testosterona." Então, isso funciona como aquele anúncio que a Itália fez contra a anorexia, colocando em outdoors modelos de 30 quilos extremamente esqueléticas, e a anorexia virou epidêmica, porque as anoréxicas olhavam para aquilo e diziam: "É isso." É exatamente isso que a gente quer, né? Eu não sei se para o cosmopolita da costa leste, Nova York, de estados azuis, ou seja, democratas, eles vão querer a esse respeito dos estados vermelhos. Não? Então, não sei se isso funciona. Na verdade, o Trump entra na polêmica porque sabe que isso lhe dá votos, né? Nós estamos numa época, infelizmente, muito mais de muros do que de pontes. Eu acho que o Trump ele vai, de alguma forma, obrigar os cientistas políticos, filósofos, historiadores a fazer seu trabalho, que é tentar compreender o mundo, ao invés de projetar sobre o mundo como ele deveria ser. Né? Porque eu tenho certeza que tem muita gente por aí que pode entender que um presidente tem que ter testosterona, no sentido não de que ele é um tarado sexual, mas no sentido que ele tem que ter força, que ele tem que passar a ideia de virilidade, de capacidade de enfrentar problemas no imaginário. E o que acontece aí no cenário que o Karnal descrevia das pontas, das costas, né? Seja a costa do lado de Nova York, leste, seja a costa oeste, que você tem gente mais azul no sentido democrata, a verdade é que esse público que normalmente produz conteúdo, dá aula na universidade, trabalha em imprensa, né, em mídia em geral, grosso modo. Esse público normalmente é um público que tem por missão compreender o mundo e, do meu ponto de vista, está há algumas décadas pregando como o mundo deve ser. Sim. E fala muito do povo. Na realidade, eu acho que não tem gente que gosta menos do povo do que intelectual. Né? Agora, hoje, já que nós estamos aqui falando de valores de campanha, de marketing político, Trump é tudo aquilo que parece ser? Trump é um empresário de sucesso nos Estados Unidos. Essa história pessoal, seja de um militar como Eisenhower, seja de um advogado, ou seja de um jovem bonito como Kennedy, isso é importante para o americano, ou seja, que ele seja uma pessoa bem-sucedida. Então, essa história de alguém que demite as pessoas, que tem iniciativa, faz parte de uma crença meio WASP, uma crença norte-americana no sucesso, no destino manifesto, na crença de que Deus favorece aqueles que se esforçam muito. Trump encarna muito isso. Hillary não é particularmente simpática. Apesar de ela parecer competente, ela tem um certo narizinho que atrapalha o redneck, ou seja, o caipira médio americano. Seu marido é muito educado. Uma vez disseram ao ex-presidente Clinton que 70% dos americanos achavam que a sua esposa era mais inteligente do que ele. Ele respondeu: "Não sei como os outros 30 ainda não notaram." Ele era elegante, era um cavalheiro, mas a Hillary é mais intelectualizada, é mais cosmopolita, é mais costa leste, apesar de ser do sul. Porém, o Trump tem um diálogo que talvez tenha mais apelo popular. Como Collor, que ia com roupa de judô e prometia que ia dar um golpe, um yupon na inflação, que dirigia avião a jato, que corria sem camisa, e isso funcionava como funcionou com Mussolini também. Você transmite uma ideia como Putin de que você é mais ou menos o macho da nação, você é o macho alfa. E as pessoas correm também atrás disso, por incrível que pareça. O que nós aprendemos com o fracasso? Olha, eu costumo dizer, já escrevi isso algumas vezes, eu acho que o fracasso humaniza muito mais do que o sucesso. Né? É claro, todo mundo não precisa procurar o fracasso, ele te encontra. Você pode ter sucesso profissional, ter fracasso afetivo, certo? Aquela famosa coisa, sucesso no amor, azar no jogo, sim, e vice-versa. Eu acho que essas coisas são bem verdade. Assim, você pode ser uma pessoa de enorme sucesso profissional e ter uma vida afetiva atrofiada. Ou você pode ser uma pessoa que tem uma vida afetiva razoável, mas é uma pessoa um target de sucesso material tão claro. E, agora, eu não tenho nenhuma dúvida que o sucesso pode desumanizar você, pode fazer com que você comece a achar que você é bom demais, pode te dar a sensação de que você está voando acima dos outros. Normalmente, o sucesso produz em nós uma experiência de potência, porque teve sucesso, uma experiência de autonomia, e eu não tenho nenhuma dúvida que o fracasso humaniza muito mais, no sentido de que você percebe
de que, na realidade, você não está com essa bola toda, a vida é muito mais incontrolável do que você pensa, as variáveis de jogo são muito maiores. E, nesse sentido, eu concordo com o que o entrevistado falou. O fracasso ajuda você, às vezes, a pisar mais no chão. E eu não tenho dúvida que o fracasso humaniza. O santo do próximo domingo, Santo Inácio, o Pondé vai rir, a minha citação. Santo Inácio, fundador dos jesuítas? Exatamente. É seu santo. Meu santo, exatamente. Santo Inácio Loyola dizia que sucesso e fracasso são maus conselheiros. Um faz você decidir mal, tal como o outro. Então, não é um momento bom para tomar decisões, ou a depressão ou a euforia. Nem tome decisões no meio da depressão, nem de euforia. Porém, há uma outra questão que é típica de uma sociedade de exposição, uma questão sobre a qual eu reflito muito, lancei textos sobre isso. Como lidar com o fato de que meu vizinho, alguém que eu nem conheço, mas que eu me projeto, faz sucesso e eu não? Como lidar com a inveja? Como lidar com a projeção que eu faço, né? Como o vagalume deve observar o sol? Ou, segundo o soneto Machado de Assis, o vagalume é a lua, as estrelas é o sol, e esse diz, quem me dera ser um simples vagalume. Este círculo vicioso de projeção que nós fazemos, porque ele é sempre posicional. Pondé lembrou dele ser setorial, o que é muito importante, mas ele também é posicional. Ou seja, eu faço sucesso comparado com quem? Quer dizer, o Pondé é um homem que ganha muito bem, por exemplo, mas comparado com o Trump, menos. Eu não ganharia, eu ganharia melhor se não tivesse tanto imposto. O que move essas pessoas? Nós temos um mundo robesiano, né? É a guerra de todos contra todos. Eu sou pessimista quanto a essa natureza humana. Eu acho que existe muita gente perturbada. O lobo solitário é uma expressão que não nasce no mundo islâmico, nasce de gente como Timothy McClary, que explodiu em Oklahoma uma escola junto com um companheiro, matou tanta gente. Nasce com gente como Unabomber, que mandava bombas e matava pessoas. Nasce como aquele louco da Noruega que matou 77 pessoas, todos cristãos e brancos. Hoje atinge também a ideia de terrorismo islâmico, atinge a ideia de fundamentalismo budista em Mianmar, onde se persegue a minoria rohingya, ou seja, nós somos uma espécie difícil. Eu acho que, como já foi dito por alguém, está na hora de acelerar a vinda do meteoro, né? Porque nós não estamos bem. Eu acho assim que é muito difícil combater terrorismo. Essa tendência, Israel, que é um lugar, que é um laboratório para uma série de coisas, já se sabe há muito tempo que existem pessoas que têm desequilíbrio mental, atira em 3 pessoas, já funcionou, né? Isso, então, essa ideia de dizer, não está ligado ao ISIS, ao ISIS, pouco importa. O ISIS assimila porque é a causa dele, o cara fica, tipo, famoso. Agora, para você combater terrorismo, você tem que investir muito em inteligência, você tem que criar métodos de repressão a grupos, a regiões onde pode se produzir esse tipo de figura, e é um grande problema porque isso acaba ferindo certas ideias de democracia, direitos civis, que, aliás, faz parte da pauta do radicalismo islâmico, justamente criar esse tipo de problema dentro da Europa. Agora, eu não tenho nenhuma dúvida que aquela Europa de paz, pós-Segunda Guerra, pós-Guerra Fria, acabou. Na realidade, quando se pergunta, o mundo está muito ruim, o mundo sempre foi assim. Na realidade, ele está voltando ao normal. Né, na Europa. Sempre teve guerra, sempre teve violência, e nos últimos anos se acreditou que, de fato, você ia poder fazer uma mistura de direitos para todos com Visa comprando tudo. E não funciona. O que você quer comentar? Eu quero pontuar uma coisa. Claro que golpe militar é sempre uma coisa que a gente olha estranha, mas, assim, Erdogan é autoritário, presidente da Turquia. Ele é autoritário, ele é repressor, ele vem destruindo a democracia na Turquia, ele vai criando um processo de islamização no sentido de que mulheres vão perdendo espaço, tem números que mostram isso para qualquer pessoa que queira ver. Então, eu acho de fato que o Erdogan é uma tragédia na Turquia. E quanto mais rápido ele passar e o time dele desaparecer, melhor para a Turquia. Acho uma tristeza ele. Antes de terminar, as pessoas estão curiosíssimas sobre que livro é esse aí, Karnal. Leandro Andrade perguntando, Wagner Júnior perguntando, se bem que o Wagner acho que acertou aqui. Esse é um livro que é conservadorismo, que eu estou trabalhando com um curso sobre Grandstadt Scruton aqui, não sei se... É um bom texto, antigo. Eu sempre peço indicações ao Pondé de bons textos conservadores, que o Pondé, apesar de odiar esses autores, me indica. Muito bom. Dia do amigo, né? Dia do amigo. E hoje é o dia do amigo, hein? Termina com amiguinho. essa. Muito amigo. Gente, muito obrigada pela conversa de hoje. Até uma próxima. Obrigado.